Olá pessoal, sou Leonardo Vitória e estou mais uma vez aqui para a gente conversar sobre outro tema interessante do direito. E esse tema de hoje especificamente é um que diz muito a vida das pessoas no Brasil porque é recorrente, muito comum e gera muitas dúvidas. Hoje nós vamos conversar sobre guarda. Vamos explicar o que é guarda, em que lei ou que leis essa guarda está prevista, quais são as modalidades de guarda e qual o procedimento para as pessoas que desejam tentarem obter a guarda de alguma criança ou adolescente. Só que antes de começar o vídeo, já fica a recomendação, para qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui no campo de comentários embaixo do vídeo para a gente poder enriquecer essa discussão e tirar todas as suas dúvidas, quem sabe até com um novo vídeo. E também pedir para você que se inscreva no canal para continuar acompanhando quando novos vídeos saírem e sanarem eventuais novas dúvidas suas e deixar um curtir aqui no vídeo que ajuda muita gente. Então vamos lá, o que é guarda? Muita gente se encontra com aquela situação de que os pais não cuidam direito da criança e deixam com a avó, com o tio, com o parente para cuidar daquela criança, e esse parente ele começa a prover tudo, sustento, a educação, dá os valores morais, só que com a insegurança de que não tem nenhum vínculo jurídico com aquela criança. Medo tanto de perdê-la como de não poder representá-la, seja na escola, eventual viagem, não vai conseguir dar autorização de viagem, talvez não vai conseguir levar para uma viagem para o exterior. Tem muitas limitações essa posse de fato sobre a criança. Por exemplo, uma criança que mora com os avós, mas os avós não têm nenhum documento. Às vezes eles são impedidos até mesmo de fazer matrícula dessa criança na escola. Então, para isso surgiu o Instituto de Guarda. O que é a guarda? A guarda, primeiro, ela gera um dever e depois um direito. Que dever? É o dever de prestar assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente que está sob seus cuidados e o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Então vamos imaginar uma seguinte situação. A avó está com a guarda do seu neto e ela resolveu que quer colocar a criança para estudar, por exemplo, numa escola católica, que é uma escola confessional. E os pais não querem esse tipo de educação para os filhos. Só que a avó, ela tem o dever de prestar tanto assistência educacional quanto moral para aquela criança. E ela tem o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Ou seja, qual vontade vai prevalecer? Se a avó tiver a guarda judicial daquela criança, é a vontade da avó. Os pais não têm possibilidade de impedir a avó de fazer aquilo, pelo menos não sem recorrer a um processo judicial. Tranquilo? Então, entendido o que é a guarda? A guarda é, primeiro, um dever de prestar assistência moral, material e intelectual àquela criança educacional e um direito de opor-se a terceiros, inclusive de tomar decisões que contrariem interesses dos pais daquela criança. E existem 4 modalidades de guarda no direito brasileiro. E a guarda, ela está prevista em 2 leis diferentes. Isso é importante para a gente saber onde nosso caso vai se adaptar. Primeiro, ela está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e depois ela está prevista no Código Civil. E cada uma dessas leis regulamenta um aspecto da guarda de maneira diferente. Então, existem 4 modalidades de guarda. A gente tem a guarda provisória, a guarda permanente, a guarda especial e a guarda previdenciária. O que é a guarda provisória? A guarda provisória é aquela que é deferida de maneira incidental, ou seja, no meio de um processo de adoção ou tutela. A pessoa, quando vai adotar uma criança, ela pode obter a guarda daquela criança antes da adoção definitiva, para que conviva com aquela criança, passe a morar junto com aquela criança e prestar toda assistência, e garantir que haverá uma boa adaptação. E se não houver a boa adaptação, o processo não segue para frente, aquela adoção não se concretiza. Então, por isso que é importante ter uma guarda provisória no processo de adoção e de tutela também. No caso de tutela, por exemplo, quando os pais são falecidos ou foram destituídos do poder familiar, algum outro parente pode pedir a tutela daquela criança ou adolescente. E pelo mesmo motivo, durante o processo costuma demorar um pouco, essa criança precisa ser assistida. Então, defere-se uma guarda provisória, que até o final daquele processo a criança vai estar assistida por esse parente que pretende pegar a sua tutela. Já a guarda permanente tem esse nome porque ela é deferida sem prazo determinado. Vamos imaginar aí que
Por exemplo, uma criança não se conhece o pai, a mãe deixa a criança com a avó e some do mundo. E a avó precisa cuidar daquela criança, ela precisa de algum documento que garanta que é ela que é responsável por aquela criança. Ela vai pedir o quê? Adoção? Não pode. Nem tutela, porque a mãe está viva, não se sabe onde ela está, mas está viva. Então, a avó vai pedir a guarda permanente daquela criança, que é onde ela vai se obrigar de maneira duradoura a conferir os direitos tanto morais, materiais e educacionais daquela criança e vai poder se opor contra terceiros em nome dos interesses daquela criança. Então, essa é a guarda permanente. Só que esse nome está um pouquinho errado. Por que o nome está errado? Está errado porque, apesar de se chamar permanente, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Não funciona assim, eu obtive a guarda do meu neto ou do meu sobrinho e nunca mais os pais vão poder ter essa criança de volta. Não, essa guarda pode ser revogada a qualquer momento, mediante um processo judicial. Então vamos para o nosso exemplo lá. A mãe, não se conhece o pai, a mãe deixou a criança com a avó e sumiu no mundo. Depois que a criança, a avó já obteve a guarda permanente, a criança já está com 10 anos, bem criada e tal, ressurge a mãe. E agora ela quer a criança para si de volta. Ela vai ter que entrar com um processo pedindo que a guarda lhe seja devolvida, e aí o juiz vai ouvir o Ministério Público, vai mandar fazer uns estudos psicológicos, sociais, para ver se a mãe tem condições de retomar aquela criança, e se for tudo favorável, a guarda da avó pode sim ser revogada e a criança ser devolvida para a mãe. Parece novela, né? Mas acontece bastante. Você concorda com isso? Deixe seu comentário. Nós também temos a chamada guarda especial. O que é a guarda especial? As crianças, quando são abandonadas pela família, normalmente costumam ir para abrigos, né? Muita gente pode conhecer. Alguma instituição cuida de criança, normalmente até recebem doações porque precisam muito. E estão sempre superlotadas. E a lei, ela diz que preferencialmente essas crianças não deveriam ficar no abrigo, mas sim em guarda com famílias, para elas terem convívio familiar. Porque a gente sabe, por mais que o abrigo seja perfeito, incrível, não é uma família, é uma instituição que cuida de várias crianças ao mesmo tempo. Então, especialmente, pode-se nomear determinadas famílias para terem a guarda daquelas crianças enquanto o juiz decide o que vai fazer, se vai destituir o poder familiar, se vai entregar aquela criança para adoção, se vai dar guarda para algum parente. Nesse meio tempo, para a criança não ficar desassistida, nem dentro de uma instituição, de um abrigo, os antigos orfanatos, dá guarda especial para uma família que vai cuidar daquela criança enquanto o juiz vai resolver a situação. E também temos a guarda previdenciária, que caiu em desuso nos últimos anos, mas funcionava assim. Normalmente o avô pegava a guarda do neto, por mais que não fosse ele efetivamente quem cuidasse daquela criança, mas porque na eventualidade do seu falecimento, para deixar a pensão por morte para aquele neto. A gente costumava dizer que até assim era uma maneira de você fraudar a Previdência Social. Por quê? Porque não era o avô que cuidava daquela criança. A criança nem morava com o avô, só pegava a guarda, ia lá no juiz, falava que morava e tal, que queria deixar a pensão por morte quando ele falecesse, para aquela criança ela completar a maioridade, conseguia essa guarda e quando ele morria, a criança começava a receber essa pensão. Pode, hoje em dia não pode mais, hoje em dia está proibido, porque a guarda ela tem que regulamentar uma situação de fato. Se a criança não mora com aquele avô, com aquele tio, com aquele parente, ele não pode pegar a guarda só para deixar uma pensão para aquela criança. Mas existe uma exceção. O Superior Tribunal de Justiça considera que se a criança ela depender financeiramente daquele, por exemplo, daquele avô, é o avô que paga tudo para aquela criança. Ela mora com os pais, mas é o avô que paga tudo. Então ele pode sim obter a guarda com essa finalidade previdenciária. Então já vimos o que é a guarda, quais são os 4 tipos de guarda, já vimos as 2 leis em que essa guarda está prevista e agora vamos para o procedimento de guarda. Então se você, por exemplo, você é uma avó, você tem um neto que mora com você e você quer regularizar essa situação de fato, você é uma tia, você é um tio, você é um irmão, quer regularizar, você precisa entrar com uma ação judicial de guarda. E existem 2 tipos de ações de guarda que você pode ajuizar. A primeira ação é a ação de guarda consensual. É quando o pai e a mãe daquela criança concordam em dar a guarda para terceiro. Por exemplo, o pai e a mãe resolveram mudar de cidade para trabalhar e querem que a criança fique com a avó.
enquanto eles se estabelecem naquela outra cidade, porque eles estão indo sem nada, vai ter que conseguir casa, emprego, seria muito difícil manter a criança nessa situação. Então, eles consensualmente, ou seja, de acordo com aquela avó, eles vão até o juiz, todo mundo junto fala, olha, a gente está se mudando da cidade, a gente não tem condições de manter essa criança em outra cidade, porque vão começar a vida do zero. Queremos que essa criança fique com a avó e queremos que o senhor atribua a guarda para ela, para que ela tenha o direito de representá-la e o dever de sustentá-la. O juiz fala, tudo bem, eu vou escutar aqui o promotor, vou mandar fazer um estudo social, um estudo psicológico, para ver se a criança vai ficar bem assistida realmente com a avó e se não tem nenhuma fraude aí no meio desse pedido. Se tiver tudo certo, o juiz passa essa guarda para a avó. É um processo normalmente muito rápido. É um processo muito rápido porque não tem muitas fases. Está todo mundo concordando, só vai fazer um estudo social e psicológico para saber se essa guarda realmente é vantajosa para a criança e se resolve. Muito normalmente dura menos de um mês. É um processo realmente rápido. Mas também tem a forma difícil. Qual que é a forma difícil? É a tal da guarda litigiosa. Vamos voltar, por exemplo, aí dos pais e a avó. Os pais resolveram se mudar de cidade. Vão para uma outra capital aí e não tem estrutura nenhuma, não tem nem onde morar e querem levar a criança. A avó não concorda, ela não quer ver o neto dele morando na rua, talvez, porque não tem casa para morar. Então ela fala, ó, deixa comigo essa criança até vocês estabelecerem. Os pais não concordam. Falam, meu, eu vou levar, eu tenho direito sobre essa criança. Então a avó, visando o melhor interesse da criança, ela entra na justiça com um processo de guarda litigiosa para falar, seu juiz, eles não têm condições no momento de cuidar dessa criança. Eles vão se mudar de cidade, vão, por exemplo, para São Paulo e não tem onde morar. Talvez morem na rua e a criança vai ficar desassistida. Deixe a guarda comigo que eu me responsabilizo pela criação dessa criança. Aí o juiz vai fazer o quê? Vai mandar chamar para o processo os pais. A gente chama isso de citação. Fala, pai, mãe, a avó está pedindo a guarda dessa criança. Vocês concordam? Vocês discordam? Se discordarem, por que vocês discordam? Vai ouvir os pais dessa criança. Tudo por escrito e por meio de um advogado ou defensor público. Depois que os pais derem a resposta deles, a avó vai se manifestar novamente. E aí o juiz vai ouvir quem? O promotor de justiça que cuida dos interesses da criança. Vai mandar fazer um estudo social, um estudo psicológico e muito provavelmente vai realizar uma audiência de conciliação. Vai juntar a avó e os pais e vai tentar fazer eles chegarem em um acordo. Se não tiver acordo, pode ter uma outra audiência, que a gente chama de audiência de instrução, que é onde ele vai pegar um depoimento do pai, um depoimento da mãe, um depoimento da avó e um depoimento de todas as testemunhas que conhecem os três. Para quê? Para ele decidir com quem a criança será melhor assistida. E aí só depois vem uma decisão e uma sentença no final. E esse processo, ele é lento, ele é demorado, costuma durar anos. E é dentro desse processo, por exemplo, que se defere a guarda provisória. Se o juiz entender que de cara eles já estão prestes a viajar e realmente vão morar na rua, ele provisoriamente deixa essa criança com os avós e depois decide com calma, ouvindo todo mundo, ouvindo os pais, ouvindo a psicóloga, a assistente social, para resolver com quem que a criança ficará melhor. Tranquilo? Abordamos vários aspectos da guarda. É óbvio que não esgotamos os assuntos. Tanto é que se você tiver alguma dúvida sobre guarda, eu peço que deixe aqui nos comentários embaixo do vídeo, que a gente conversa aí nos comentários. Ou se for bem interessante sua pergunta, pode gerar um novo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau!